Salmos 34, Salmos de Davi. O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu e todos que compomos esse maravilhoso canal de oração, nós pedimos a permissão para de joelhos, nesse momento, entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, exaltando, glorificando o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. E nesse momento, Senhor, todos nós queremos agradecer, Senhor, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças durante todo esse dia e já parte dessa noite. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor se agrada quando nós somos agradecidos àquilo que o Senhor faz, as bênçãos, Senhor. E o Senhor Jesus deixou bem claro isso na passagem quando ele curou 10 leprosos. E a passagem vai dizer no Evangelho segundo o relato de Lucas que apenas um dos curados voltou para dar glórias a Deus, e aquele homem era um homem estrangeiro, não era judeu de nascimento, e aquele estrangeiro foi o único que voltou para agradecer. E o Senhor Jesus indagou daquele homem: aonde estão os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? E aquele homem, por ter voltado, glorificando, exaltando o nome do Senhor, o Senhor salvou, não só curou aquela doença da lepra, mas curou a alma e salvou aquela alma. E então ele conseguiu uma bênção extremamente maior do que a cura da doença do corpo, a lepra. Senhor, nós agradecemos por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor coloca em nossos corações nessa noite, que essa palavra possa chegar a muitos corações, a muitas mentes nessa noite, gerando arrependimento de pecados, gerando conversão de almas para Jesus. E nesse momento, Senhor, nós pedimos, Senhor Deus, perdão por todos os nossos pecados praticados durante todo esse dia, porque sabemos pela palavra na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, e lá diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão de toda a nossa alma, de todo o nosso coração nesse momento, para que possamos nos manter em comunhão com o Senhor. Para isso, Senhor, nós precisamos do auxílio do Senhor, o Espírito Santo. A palavra vai nos ensinar que nós não sabemos orar como convém, e o Senhor, o Espírito Santo, é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Senhor, nós declaramos nesse momento a nossa total dependência do Senhor, o Espírito Santo, porque precisamos da presença dele. Podemos perder qualquer coisa nas nossas vidas, Senhor, mas não podemos perder a presença do Senhor, o Espírito Santo. Nós também queremos agradecer, Senhor Deus, por todas as oportunidades de trabalho que o Senhor nos concedeu neste dia. Obrigado pela bênção do trabalho, e queremos nesse momento interceder por aqueles que não tiveram a oportunidade de trabalhar nesse dia. Que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho, uma porta de emprego, para que estas pessoas possam ter a condição de trazer o pão de cada dia para as suas mesas, Senhor, e também para que possam ofertar na obra do Senhor. A seara é grande, são poucos os trabalhadores, por isso nesse momento intercedemos ao Senhor da seara, conforme a Escritura Sagrada nos ensina. Nós pedimos ao Senhor da seara, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que mande mais operários, mais trabalhadores para trabalharem na seara, para que mais pessoas possam ouvir a proclamação da palavra santa, gerando arrependimento, conversão, mudança de vida, para que possam ser salvas, para que seus nomes possam ser escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso pedimos por todos esses componentes do canal de oração e por toda a parentela de todos os membros do canal de oração, para que esta palavra possa ser replicada, possa ser enviada para muitos corações, para muitas mentes nessa noite, para que elas também possam receber o benefício da palavra, o benefício da proclamação, da palavra que é profetizada, que é pregada conforme a ordem de Jesus, a ordem do Senhor Deus, a ordem do Senhor, o Espírito Santo. E queremos também nessa noite, Senhor, pedir ao Senhor a proteção do Senhor durante toda essa noite, que nós sejamos guardados e protegidos, porque a palavra que acabamos de ler nos diz que o Senhor dá ordem a esses seres maravilhosos, os anjos, a nosso respeito, para que nos deem livramento, para que nos protejam das investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Obrigado a esses maravilhosos seres, os anjos, Senhor, que tanto nos defendem, que lutam por nós bravamente para nos proteger e nos guardar de todo o mal. E que o Senhor nessa noite nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador, Senhor, na paz do Senhor. Nós pedimos essa paz. O Senhor Jesus, ele disse na Escritura: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não vos la dou como o mundo a dá. É essa paz que nós pedimos para nós, para todos os componentes do canal de oração e por toda a nossa parentela. E queremos nesse momento render graças, glorificar mais uma vez o santo nome do Senhor, dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo. E toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus para todo o sempre.